Isabela Mendes, uma jovem de 28 anos de classe média do Rio de Janeiro, estava prestes a se casar com Eduardo Santana, um empresário milionário de 35 anos. O que parecia ser o casamento dos sonhos em uma mansão em Barra da Tijuca se transforma em um pesadelo quando Conceição, a empregada de confiança da família há mais de 20 anos, revela um segredo devastador durante a cerimônia. Uma história sobre aparências, verdades ocultas e a coragem de recomeçar quando tudo desmorona. O espelho do quarto refletia uma noiva perfeita. Isabela ajustou o véu pela 10ª vez naquela manhã, observando cada detalhe do vestido que custara mais do que ela ganhava em um ano como professora de inglês. As mãos tremiam ligeiramente enquanto passava o batom rosé nos lábios. Não era nervosismo comum de casamento, era algo mais profundo, uma sensação estranha que não conseguia nomear. "Você está linda, minha filha", disse sua mãe Marlene, entrando no quarto com os olhos marejados. "Eduardo é um homem de sorte." Isabela sorriu forçadamente. Sua mãe sempre fora pragmática sobre relacionamentos. Quando Eduardo apareceu em sua vida há 2 anos, durante uma festa de formatura de MBA na PUC, onde ela dava aulas particulares, Marlene não escondeu o entusiasmo. "Um empresário bem-sucedido, Isabela. Ele pode te dar a vida que você merece, mas o que ela merecia, afinal?" A pergunta ecoou em sua mente enquanto olhava pela janela do quarto da mansão em Barra da Tijuca. A vista do mar era de tirar o fôlego, mas Isabela sentia-se sufocada. A propriedade de Eduardo era imensa: 5 suítes, piscina olímpica, quadra de tênis, jardim com mais de 1.000 metros quadrados. Tudo perfeito, tudo impecável, tudo frio. "Isabela, querida, precisamos descer em 10 minutos", anunciou Verônica, a wedding planner contratada por Eduardo. Uma mulher elegante na faixa dos 50 anos que organizava casamentos da elite carioca. "Os convidados estão chegando. 200 pessoas. Isabela conhecia talvez 30 delas. O resto era do círculo social de Eduardo. Empresários, políticos, pessoas que ela via apenas nos jornais. Sentia-se uma intrusa em seu próprio casamento. Desceu a escadaria de mármore Carrara, segurando firme no corrimão. O salão estava transformado. Flores brancas por toda parte, lustres de cristal, mesas decoradas com arranjos que custavam mais que o salário mensal de muitas pessoas. Eduardo a esperava no altar improvisado no jardim, impecável em seu smoking italiano. Alto, cabelos grisalhos nas têmporas, sorriso confiante. Aos 35 anos, era considerado um dos solteiros mais cobiçados do Rio. Quando seus olhos se encontraram, Eduardo piscou e sorriu, mas havia algo no olhar dele que Isabela nunca havia notado antes. Uma frieza calculista que a fez hesitar por um segundo no meio da caminhada. A música tocava suavemente, uma versão instrumental de The Way You Look Tonight. Os convidados se levantaram, todos olhando para ela. Isabela forçou um sorriso e continuou caminhando, cada passo ecoando em sua mente como uma contagem regressiva. Passou pelos colegas de trabalho, que pareciam impressionados com a pompa do evento. Sua amiga Carla, da escola onde lecionava, sussurrou: "Que lindo", quando ela passou. Mas Isabela notou o olhar de surpresa, quase incredulidade, nos rostos de alguns conhecidos. Como se não acreditassem que ela realmente faria parte daquele mundo. Chegou ao altar onde o padre, um homem idoso e respeitado da Zona Sul, a aguardava com um sorriso paternal. Eduardo tomou sua mão, fria, apesar do calor de março no Rio. O padre começou a cerimônia com as palavras tradicionais sobre o amor e o compromisso. "O casamento é uma união sagrada", que dizia o padre, mas Isabela mal ouvia. Sua atenção foi capturada por uma figura nos fundos do jardim. Conceição, a empregada da casa, uma senhora negra de aproximadamente 60 anos, que trabalhava para a família Santana há mais de 2 décadas. Ela observava a cerimônia com uma expressão perturbada que Isabela nunca havia visto antes. Conceição sempre fora gentil com ela durante os 2 anos de relacionamento. Preparava seus pratos favoritos quando Isabela vinha jantar. Perguntava sobre seu trabalho na escola. Tratava-a com carinho genuíno. Mas naquele momento, havia algo diferente em seus olhos. Uma mistura de tristeza e piti, compaixão. "Isabela Mendes", continuou o padre, "você aceita Eduardo Santana como seu esposo, promete amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza,
Até que a morte os separe? O silêncio pareceu se estender por uma eternidade. Isabela olhou para Eduardo, depois para a multidão de rostos expectantes. Sua mãe sorria orgulhosa na primeira fileira. Os pais de Eduardo, um casal elegante e reservado, observavam com aprovação discreta. "Eu aceito", disse finalmente, sua voz soando mais baixa do que pretendia. Eduardo apertou sua mão com mais força. "Eduardo Santana", disse o padre. "Você aceita Isabela Mendes como sua esposa?" "Aceito", respondeu Eduardo com segurança, sem hesitação. "Se alguém tem alguma objeção a esta união, que fale agora ou se cale para sempre", declarou o padre, repetindo a fórmula tradicional que todos esperavam passar despercebida. Foi então que aconteceu. Conceição deu um passo à frente, depois outro e outro. Caminhava em direção ao altar com determinação, cada passo ressoando no silêncio absoluto que se instalou no jardim. Os convidados começaram a se virar, sussurrando entre si. "Conceição?", murmurou Eduardo, sua voz carregada de advertência. A empregada parou a poucos metros do altar. Suas mãos tremiam, mas seus olhos estavam firmes, fixos em Isabela. "Eu tenho algo a dizer", disse com voz clara que carregava décadas de experiência e sofrimento contidos. O padre pareceu confuso. Eduardo deu um passo à frente. "Conceição, não é o momento." "É sim o momento." Ela o interrompeu com uma autoridade que Isabela nunca havia visto nela antes. "Antes que seja tarde demais." Isabela sentiu o coração acelerar. O jardim estava em silêncio absoluto, apenas o som distante das ondas quebrando na praia e o murmúrio inquieto dos convidados criavam a trilha sonora daquele momento que se estendia infinitamente. Conceição olhou diretamente para Isabela, seus olhos cheios de uma tristeza profunda e antiga. "Minha filha", disse ela, sua voz quebrando ligeiramente. "Eu trabalho nesta casa há 23 anos. Cuidei deste menino desde os 12 anos de idade. E eu não posso ficar em silêncio e deixar você entrar nesta família sem saber a verdade." Eduardo ficou pálido. "Conceição, eu estou mandando você parar agora." "Você não manda mais em mim", ela respondeu, erguendo o queixo. "Não depois do que eu descobri." Isabela sentiu as pernas fraquejarem. O mundo ao seu redor parecia girar em câmera lenta. Os murmúrios dos convidados se intensificaram, criando um zumbido constante em seus ouvidos. "Que verdade, Conceição?", perguntou Isabela, sua voz saindo mais fraca do que gostaria. A empregada respirou fundo, como se reunisse coragem de décadas. "Eduardo não está se casando com você por amor, minha filha. Ele está se casando porque precisa de uma esposa para receber a herança do avô dele." O impacto das palavras foi como um soco no estômago. Isabela cambaleou ligeiramente, mas Eduardo a segurou pelo braço, um gesto que agora parecia mais possessivo do que protetor. "Ela está mentindo", disse Eduardo rapidamente, sua voz tensa. "Conceição tem problemas. Ela não está bem da cabeça." Mas Conceição continuou ignorando-o completamente. "O testamento do seu avô, Eduardo, especifica que você só recebe os 50 milhões de reais se estiver casado até os 36 anos. E você faz 36 anos daqui a 3 meses. O silêncio foi quebrado por murmúrios chocados dos convidados. Isabela ouviu alguém sussurrar. "Meu Deus", atrás dela. Sua mãe se levantou da cadeira, confusa. Eduardo tentou controlar a situação. "Isso é ridículo." "Conceição, você está demitida. Seguranças." Mas a empregada não havia terminado. "E tem mais, minha filha. Tem muito mais." Isabela olhou para Eduardo, procurando em seus olhos algum sinal de que aquilo era um mal-entendido terrível. Mas o que viu foi pânico, não indignação, não raiva justa de quem estava sendo caluniado. Pânico puro. "Continue", disse Isabela, sua voz ganhando força. "Continue, Conceição." A empregada assentiu, lágrimas agora escorrendo por seu rosto. "Eu limpo o escritório dele toda semana há anos. Semana passada encontrei documentos que ele deixou sobre a mesa. Contratos, Isabela. Contratos com outras mulheres." O mundo de Isabela desmoronou completamente naquele momento. Ela sentiu como se estivesse caindo em um abismo sem fim. "Que tipo de contratos?", perguntou, embora uma parte dela já soubesse que não queria ouvir a resposta. Conceição fechou os olhos por um momento antes de responder. "Contratos de casamento temporário. Você não é a primeira, minha filha. Você é a terceira." O silêncio que se seguiu às palavras de Conceição foi ensurdecedor. Isabela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. "A terceira",
ecoava em sua mente como um mantra cruel. As palavras dançavam em sua cabeça, enquanto ela tentava processar o que acabara de ouvir. Eduardo soltou seu braço bruscamente e avançou em direção à Conceição. Você não sabe o que está falando, sua louca. Seguranças, tirem ela daqui agora. Mas ninguém se mexeu. Os seguranças, funcionários da própria casa, olhavam para Conceição com respeito. Ela não era apenas uma empregada, era parte da família há mais de 2 décadas. Conhecia segredos, histórias, verdades que ninguém mais sabia. Eduardo, disse Isabela, sua voz trêmula, mas determinada. Deixe ela falar. Isabela, não acredite nessa mulher. Ela sempre foi problemática, sempre inventou histórias. Mentira! Gritou Conceição, sua voz ecoando por todo o jardim. Eu criei você, Eduardo. Eu estava lá quando sua mãe não tinha tempo, quando seu pai só pensava nos negócios. Eu vi você se tornar isso que você é hoje. Os pais de Eduardo se entreolharam desconfortavelmente. A mãe dele, Silvana, uma mulher elegante de 60 anos, baixou os olhos. O pai, Roberto, tentava manter a compostura, mas Isabela notou a tensão em seu maxilar. Continue, Conceição, disse Isabela, ignorando os protestos de Eduardo. Me conte tudo. A empregada respirou fundo, limpando as lágrimas do rosto com as costas da mão. A primeira foi há 5 anos. Patrícia, uma moça bonita de Copacabana, família simples igual à sua. Ele namorou ela por 1 ano. Se casaram numa cerimônia pequena. Durou exatos 6 meses. Assim que completou os requisitos do testamento daquela época, ele arrumou uma desculpa e pediu o divórcio. Isabela sentiu náuseas. Os convidados murmuravam cada vez mais alto. Algumas pessoas já haviam se levantado, claramente desconfortáveis com a situação. E a segunda? Você perguntou Isabela, embora uma parte dela implorasse para parar de fazer perguntas. Carolina, continuou Conceição, 2 anos depois. Professora também, igual você. Ele tem um tipo, Isabela. Mulheres educadas, de classe média, que ficam impressionadas com o dinheiro dele. Carolina durou 8 meses. Ele inventou que ela tinha traído ele. Mentira descarada. Eduardo estava vermelho de raiva. Chega, isso é difamação. Eu vou processar você, Conceição. Vou destruir sua vida. Você já destruiu a minha vida. Ela respondeu calmamente. Mas eu não vou deixar você destruir a dela também. Apontou para Isabela. Marlene, a mãe de Isabela, finalmente encontrou a voz. Eduardo, isso é verdade? Minha filha, me responda, isso é verdade? Eduardo tentou se recompor, passou a mão pelos cabelos e forçou um sorriso. Claro que não, dona Marlene. Conceição sempre foi instável. Ela está com ciúmes porque eu estava pensando em aposentá-la. Inventou essas histórias absurdas para se vingar. Mas Conceição não havia terminado. Ela enfiou a mão no bolso do uniforme e tirou um envelope amarelado. Eu trouxe provas. O coração de Isabela parou. Eduardo empalideceu completamente. Dentro desse envelope, disse Conceição, erguendo o documento para que todos pudessem ver, tem cópias dos contratos que Eduardo fez com as outras 2. Contratos onde ele especifica quanto tempo cada casamento deveria durar, quanto ele pagaria de indenização no divórcio e cláusulas de confidencialidade para que elas nunca falassem sobre o que realmente aconteceu. O jardim explodiu em murmúrios chocados. Isabela ouviu alguém dizer que horror e outra pessoa comentar sempre soube que tinha algo estranho nessa família. Dê-me isso, disse Eduardo, avançando para Conceição. Não, Isabela gritou, surpreendendo a si mesma. Conceição pode continuar? A empregada assentiu e começou a ler do documento. Contrato de casamento temporário entre Eduardo Santana e Patrícia Alves, datado de março de 2018. Cláusula 3. A união será mantida pelo período mínimo necessário para atendimento dos requisitos testamentários, não excedendo 8 meses. As pernas de Isabela falharam. Ela teve que se apoiar na cadeira mais próxima para não cair. Sua mãe correu para ampará-la. Cláusula 7, continuou Conceição impiedosamente. Em caso de dissolução do matrimônio, será paga a segunda parte a quantia de R$200. 000 como compensação, condicionada à assinatura de acordo de confidencialidade. Isabela sentiu vômito subindo pela garganta. R$200 mil, o preço da dignidade de uma mulher, o valor que Eduardo colocava na vida e nos sentimentos de outra pessoa. Eduardo tentou mais uma vez. Conceição, eu estou implorando, pare com isso.
Você não entende as consequências. Eu entendo perfeitamente, ela respondeu. Eu entendo que você é um homem sem coração, que usa mulheres como objetos. Eu entendo que você mentiu para essa menina por 2 anos. E eu entendo que se eu não falar agora, você vai fazer com ela a mesma coisa que fez com as outras. Isabela finalmente encontrou forças para falar. Eduardo, disse ela, sua voz quebrando, me olhe nos olhos e me diga que isso é mentira. Eduardo se virou para ela. Por um momento, Isabela pensou que veria indignação genuína, raiva justa de um homem inocente sendo caluniado. Mas o que ela viu foi cálculo. Ele estava pensando, planejando sua próxima jogada. Isabela, meu amor, ele disse, tentando tocar seu rosto, mas ela se afastou. Você me conhece há 2 anos. Você sabe quem eu sou. Vai acreditar numa empregada ressentida em vez de no homem que ama você? Ama? Isabela riu amargamente. Você me ama, Eduardo? Ou você precisa de mim? O silêncio dele foi mais revelador que qualquer palavra. Conceição guardou os documentos. Tem mais, Isabela, se você quiser saber, tem muito mais. Eu quero, disse Isabela, sua voz ganhando uma determinação férrea. Quero saber tudo. A herança não é só dinheiro, continuou Conceição. São as empresas, todo o Império Santana, 50 milhões de reais, mais as 5 empresas que o avô dele construiu. Tudo passa para Eduardo quando ele completar 36 anos, desde que seja casado. Se ele não cumprir essa condição, tudo vai para instituições de caridade. Roberto Santana, o pai de Eduardo, finalmente se pronunciou. Conceição, você está passando dos limites. Estou? Ela se virou para ele. Senhor Roberto, o senhor sabia disso tudo. A senhora Silvana também sabia. Vocês foram cúmplices de tudo isso. Silvana começou a chorar silenciosamente. Roberto baixou a cabeça. Isabela olhou para os pais de Eduardo, depois para ele, finalmente compreendendo a magnitude da encenação da qual havia sido vítima. Vocês sabiam, sussurrou. Todos vocês sabiam. Eduardo tentou uma última vez. Isabela, podemos conversar sobre isso em particular. Você não precisa tomar nenhuma decisão agora, na frente de todo mundo. Não! Ela gritou, arrancando o véu da cabeça. Não vamos conversar em particular. Você me mentiu por 2 anos. 2 anos da minha vida. Você me fez acreditar que me amava. Me fez sonhar com uma família, com filhos, com um futuro juntos. As lágrimas escorriam livremente por seu rosto agora, manchando a maquiagem cuidadosamente aplicada. Você sabe o que é mais triste, Eduardo? É que eu realmente acreditei. Eu pensei que tinha encontrado o amor da minha vida. Eu estava feliz, genuinamente feliz. Eduardo tentou se aproximar novamente. Isabela, por favor, não me toque! Ela recuou violentamente. Não me toque nunca mais na vida! Isabela olhou para a multidão de convidados, muitos deles claramente constrangidos, outros obviamente chocados. Encontrou o olhar de Carla, sua amiga da escola, que estava com os olhos cheios de lágrimas de compaixão. Conceição, disse Isabela, se virando para a empregada corajosa que havia salvado sua vida. Obrigada. Obrigada por ter tido coragem de falar a verdade. Conceição assentiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não podia deixar minha filha. Eu vi você aqui tantas vezes. Vi como você cuidava dele, como você era carinhosa. Você merece alguém que te ame de verdade. Isabela tirou o anel de noivado, um solitário de 3 quilates, que agora parecia pesar 1 tonelada, e o atirou aos pés de Eduardo. O diamante brilhou por um momento no sol da tarde, antes de pousar na grama impecavelmente aparada. Seu casamento está cancelado, disse ela, sua voz ecoando por todo o jardim. E sua herança também. Eduardo ficou desesperado. Isabela, espere. Podemos resolver isso. Eu posso explicar tudo. Mas Isabela já havia se virado e começado a caminhar em direção à casa. Cada passo era uma libertação. Cada movimento a levava mais longe da maior mentira de sua vida. Os convidados começaram a se levantar, muitos claramente sem saber o que fazer. Alguns saíram imediatamente, outros permaneceram como espectadores de um acidente que não conseguiam deixar de observar. Carla correu atrás dela. Isabela, espere! Isabela parou na varanda da casa e se virou. O jardim estava em caos. Convidados saindo, funcionários confusos, Eduardo ainda parado no altar como uma estátua quebrada. Se essa parte da minha história também tocou seu coração, me diga de qual lugar do mundo você está ouvindo isso.
porque nesse momento eu me sentia a pessoa mais sozinha do universo e gostaria de saber que não estou realmente sozinha nessa dor. Isabela entrou na casa seguida por Carla e sua mãe. O contraste entre o caos do jardim e o silêncio gelado da mansão era perturbador. Seus passos ecoavam no piso de mármore enquanto ela subia as escadas em direção ao quarto, onde havia se arrumado apenas 1 hora antes, uma vida inteira atrás. Filha, calma, disse Marlene tentando alcançá-la. Vamos conversar com calma. Conversar o quê, mãe? Isabela se virou bruscamente. Sobre como eu fui uma idiota por 2 anos? Sobre como acreditei em cada mentira que ele contou? Carla tocou suavemente seu ombro. Isa, você não podia saber. Ele enganou todo mundo. Isabela riu amargamente enquanto começava a tirar o vestido de noiva. Será que enganou mesmo, Carla? Ou será que todo mundo preferiu fingir que não via os sinais? A pergunta ficou no ar como uma acusação. Marlene baixou os olhos, claramente desconfortável. No jardim, através da janela do quarto, Isabela podia ver Eduardo tentando controlar os danos. Ele gesticulava freneticamente, conversando com grupos de convidados que pareciam cada vez mais desconfiados. Alguns já haviam saído. Outros permaneciam como espectadores de um show de horrores. Conceição foi muito corajosa, disse Carla, observando a empregada que ainda estava no jardim, agora rodeada por outros funcionários que a apoiavam. Ela salvou minha vida, respondeu Isabela, vestindo uma roupa simples que encontrou no armário. E provavelmente destruiu a dela própria no processo. Uma batida forte na porta as interrompeu. Isabela, abra essa porta! Era Eduardo, sua voz desesperada ecoando pelo corredor. Não vou abrir, Isabela gritou de volta. Vá embora. Precisamos conversar. Deixe-me explicar. Explicar o quê? Como você me usou? Como eu era apenas um meio para conseguir sua herança? Isabela encostou-se na porta, as lágrimas voltando. Não tem explicação, Eduardo, não tem desculpa. Eduardo continuou batendo. Isabela, por favor, as coisas não são bem assim. Eu posso explicar tudo. Vá embora antes que eu chame a polícia, gritou Carla da janela. O silêncio que se seguiu foi mais ameaçador que os gritos. Isabela sabia que Eduardo não desistiria facilmente. Estava em desespero. Sem ela, perderia tudo. 15 minutos depois ouviram passos pesados na escada. Mas não eram de Eduardo. Era Conceição, acompanhada de Marlene, que havia descido para buscá-la. Posso entrar? Perguntou a empregada gentilmente. Isabela abriu a porta. Conceição entrou, carregando uma xícara de chá e uma expressão maternal que Isabela reconhecia de tantas tardes que havia passado na casa. Como você está se sentindo, minha filha? Destruída, respondeu Isabela honestamente. Humilhada, idiota. Você não é idiota, disse Conceição firmemente. Você é uma vítima, assim como Patrícia e Carolina foram. Isabela se sentou na cama, aceitando o chá. Me conta sobre elas, por favor, preciso saber tudo. Conceição suspirou profundamente e se acomodou na poltrona. Patrícia era professora de arte numa escola em Copacabana. 25 anos, família simples do interior. Eduardo a conheceu numa galeria. Usou a mesma tática que usou com você. Se passou por homem culto, interessado em arte e educação. E ela acreditou? Como não acreditar? Ele é convincente quando quer. Charme, dinheiro, atenção. Patrícia ficou deslumbrada. A família dela também. Pais simples, trabalhadores, vendo a filha se casar com um milionário. Isabela reconhecia a história. Era praticamente idêntica à sua. O casamento foi numa igreja pequena em Copacabana, continuou Conceição. Nada como este circo de hoje. Eduardo disse que queria algo íntimo e romântico. Na verdade, ele não queria chamar atenção. E o que aconteceu depois? Os primeiros meses foram de lua de mel. Eduardo se comportava como um marido apaixonado. Mas eu via Isabela. Eu via como ele olhava para ela quando pensava que ninguém estava vendo. Não havia amor, apenas tolerância. Carla se aproximou. E como terminou? Eduardo começou a criar problemas. Dizia que ela era muito simples para o círculo social dele, que não se adequava. Começou a sair sozinho para eventos. Deixava ela em casa. Patrícia ficou deprimida, começou a se culpar. Isabela sentiu uma pontada no peito. Lembrava-se de várias ocasiões em que Eduardo havia sugerido que ela não se encaixava bem em certas situações sociais. Depois de 6 meses exatos, continuou Conceição, Eduardo inventou que precisava viajar a trabalho. Ficou fora por 2 semanas. Quando voltou, disse que havia refletido sobre o casamento
e que eles eram incompatíveis. Pediu o divórcio. E ela aceitou assim? Ela tentou lutar, implorou, chorou, perguntou o que havia feito de errado, mas Eduardo foi implacável. Ofereceu o dinheiro, fez ela assinar os papéis. Patrícia saiu desta casa destruída. O silêncio pesou no quarto. Isabela imaginou aquela moça, provavelmente tão apaixonada quanto ela havia sido, sendo descartada como um objeto usado. E a segunda, Carolina? Conceição fechou os olhos por um momento. Carolina foi pior porque Eduardo aperfeiçoou o método. Ela era professora de literatura muito inteligente. Eduardo percebeu que precisava de uma estratégia mais sofisticada. O que ele fez de diferente? Fingiu ter problemas emocionais. Disse que havia sido traído antes, que tinha dificuldade de confiar nas pessoas. Carolina, sendo professora, tinha um coração enorme. Ela queria salvá-lo, curá-lo do sofrimento passado. Isabela engasgou com o chá. Eduardo havia usado a mesma história com ela. Falara sobre uma ex-namorada que o havia machucado, sobre como tinha medo de se entregar novamente. Eduardo fez Carolina se sentir especial, continuou Conceição, como se ela fosse a única pessoa que poderia curar suas feridas. E ela acreditou, se dedicou completamente a ele. E o final? 8 meses depois, Eduardo inventou que havia contratado um detetive particular e descoberto que Carolina estava tendo um caso. Mentira completa, mas ele tinha provas fabricadas, fotos falsas, mensagens inventadas. Isso é monstruoso, sussurrou Carla. Carolina ficou desesperada. Jurava inocência e implorava para ele acreditar nela. Mas Eduardo já havia conseguido o que queria. Tempo suficiente para cumprir os requisitos do testamento que existia naquela época. Isabela se levantou abruptamente. Que requisitos? O testamento mudou? Ah, minha filha, suspirou Conceição. O avô do Eduardo era mais esperto do que ele imaginava. A cada testamento que ele atualizava, colocava exigências mais difíceis. Como assim? No primeiro testamento, Eduardo só precisava estar casado por 6 meses. Então, ele se casou com Patrícia. Mas antes de ela completar 6 meses de casada, o avô morreu e deixou um testamento novo, exigindo 1 ano de casamento. Isabela arregalou os olhos. Então Eduardo teve que... Exato, teve que se casar de novo, com Carolina. Mas o avô era mais esperto ainda. Deixou um terceiro testamento, só para ser aberto se Eduardo tentasse se divorciar da segunda esposa antes de completar 36 anos. E o que esse terceiro testamento diz? Conceição sorriu tristemente. Para receber a herança, Eduardo precisa estar casado há pelo menos 2 anos e ter permanecido casado por pelo menos 6 meses após completar 36 anos. E mais, a esposa precisa assinar um documento declarando que o casamento foi por amor verdadeiro. O quarto ficou em silêncio absoluto. Isabela processava a informação enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam. Por isso, ele precisava que eu realmente acreditasse que ele me amava, murmurou ela. Por isso os 2 anos de namoro. Ele precisava que fosse convincente. Exatamente. E por isso ele estava tão desesperado hoje. Sem você, ele perde tudo. As empresas, o dinheiro, a posição social. Tudo. Uma batida suave na porta as interrompeu. Isabela? Era a voz de Roberto Santana, o pai de Eduardo. O que ele quer? Perguntou Isabela. Posso falar com você por um momento, por favor? Isabela olhou para Conceição, que assentiu encorajadoramente. Deixe ele entrar. É hora dele enfrentar a verdade também. Roberto entrou no quarto com aparência abatida. Seus ombros estavam curvados, o rosto carregado de culpa. Isabela, eu vim me desculpar. Se desculpar? Eu sabia. Silvana e eu sabíamos de tudo. Éramos cúmplices do que Eduardo fez com aquelas mulheres. E íamos ser cúmplices do que ele faria com você. A confissão atingiu Isabela como um tapa. Por quê? Roberto se sentou pesadamente numa cadeira. Medo. Medo de perder tudo. As empresas da família estão passando por dificuldades há anos. Precisávamos da herança do meu pai para nos manter funcionando. Sem ela, vocês iriam à falência, completou Isabela. Pior, temos dívidas enormes, empréstimos que não conseguimos pagar. Se Eduardo não conseguir a herança, perdemos tudo e ainda ficamos devendo milhões. Conceição balançou a cabeça em desaprovação. E vocês acharam que isso justificava destruir a vida de mulheres inocentes? Roberto baixou a cabeça.
Não, nada justifica. Eu me odeio pelo que fizemos, mas estávamos desesperados. Isabela se aproximou dele. Senhor Roberto, onde estão Patrícia e Carolina agora? Não sei de Patrícia, mas Carolina... Ele hesitou. O quê? Carolina teve uma depressão severa após o divórcio. Está internada numa clínica psiquiátrica há mais de 1 ano. O impacto da revelação fez Isabela cambalear. Carla a amparou enquanto ela processava a informação. Uma das vítimas de Eduardo estava internada, destruída psicologicamente pela farsa que havia vivido. Meu Deus, sussurrou Isabela. Ele destruiu a vida dela. E teria destruído a sua também, disse Conceição suavemente. Nesse momento, ouviram gritos vindos do jardim. Correram até a janela e viram Eduardo discutindo violentamente com alguns convidados que ainda não haviam saído. Ele gesticulava como um louco, claramente em estado de desespero total. Ele está perdendo o controle, observou Roberto. Isabela olhou para a cena lá embaixo e, pela primeira vez desde que tudo havia começado, sentiu não pena ou tristeza, mas uma determinação férrea crescendo em seu peito. Conceição, disse ela, se virando para a empregada. Você tem os endereços das outras mulheres? De Patrícia, não, mas de Carolina, sim. Por quê? Isabela respirou fundo. Porque vai ser hora de todas nós nos unirmos. Eduardo pode ter pensado que éramos apenas peças no jogo dele, mas ele esqueceu de uma coisa importante. O quê? Perguntou Carla. Isabela sorriu pela primeira vez naquele dia, mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso de guerra. Ele esqueceu que mulheres traídas e machucadas podem ser as adversárias mais perigosas que existem. 3 dias depois do casamento que nunca aconteceu, Isabela estava sentada no banco do carona de um Uber, olhando pela janela as ruas de Santa Teresa. Conceição havia conseguido o endereço de Patrícia através de uma rede de empregadas domésticas que se conheciam, uma verdadeira central de informações que as famílias ricas nunca imaginaram que existisse. Você tem certeza de que quer fazer isso? E perguntou Carla, que estava no banco de trás. Ela havia insistido em acompanhar Isabela naquela missão. Preciso fazer, respondeu Isabela, apertando a bolsa onde guardava cópias de todos os documentos que Conceição havia conseguido. Patrícia merece saber que não estava sozinha, e eu preciso entender completamente o que Eduardo é capaz de fazer. O endereço levava a um pequeno apartamento em um prédio modesto. Não era uma área ruim, mas estava longe do luxo da Barra da Tijuca. Isabela respirou fundo antes de tocar a campainha. Uma jovem de aparência frágil atendeu a porta. Cabelos castanhos curtos, olheiras profundas, roupas simples. Era difícil imaginar essa mulher como a esposa de um milionário. Patrícia Alves. Sim, a voz era quase um sussurro. Quem é você? Meu nome é Isabela. Eu quase me casei com Eduardo Santana. A reação foi instantânea. Patrícia empalideceu e deu um passo para trás, segurando a porta como se fosse fechá-la. Por favor, disse Isabela rapidamente. Não feche a porta. Eu sei o que ele fez com você. E eu tenho provas. Patrícia hesitou, seus olhos indo de Isabela para Carla. Provas? Isabela mostrou o envelope com os documentos. Contratos, os mesmos que ele usou com você, com Carolina, e que ia usar comigo. Lentamente, Patrícia abriu a porta e as convidou para entrar. O apartamento era pequeno, mas aconchegante, decorado com quadros que ela mesma havia pintado. Isabela reconheceu o talento artístico que certamente havia atraído Eduardo. Você quer café? Ofereceu Patrícia, suas mãos tremendo ligeiramente. Enquanto ela preparava o café, Isabela observou as pinturas nas paredes. Eram principalmente paisagens urbanas, mas todas tinham um tom melancólico, cores escuras dominando as telas. Você pinta desde antes de conhecer Eduardo? Perguntou Isabela. Desde criança, respondeu Patrícia, voltando com a bandeja. Era professora de arte numa escola em Copacabana. Era porque depois que me divorciei, não consegui mais voltar para a escola. Por quê? Patrícia se sentou, evitando o olhar de Isabela. Vergonha. Todo mundo sabia que eu havia me casado com um homem rico e depois me divorciado rapidinho. As fofocas. Algumas pessoas insinuavam que eu era interesseira, que havia me casado só pelo dinheiro. Isabela sentiu uma pontada no peito. E a verdade? A verdade é que eu estava perdidamente apaixonada. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Patrícia. Eu acreditei em cada palavra que ele disse, cada promessa, cada declaração de amor.
Quando ele pediu o divórcio, eu implorei. Literalmente implorei para ele me dar uma chance. Carla se aproximou e ofereceu um lenço. Patrícia, você assinou algum tipo de acordo? Sim, ela assentiu. Um acordo de confidencialidade. Ele disse que, se eu falasse mal dele para alguém, teria que devolver o dinheiro e ainda pagaria uma multa enorme. Isabela mostrou os documentos. Mas esse acordo é baseado em fraude, Patrícia. Você foi enganada. O casamento inteiro foi uma mentira. Patrícia leu os contratos com os olhos arregalados. Meu Deus! Isso aqui diz exatamente quanto tempo nosso casamento deveria durar. Está tudo planejado. Até o valor que ele te pagou está especificado, apontou Isabela. 200 mil reais. Como você conseguiu isso? Isabela contou toda a história. O casamento interrompido, a coragem de Conceição, a descoberta de que ela seria a terceira vítima. Patrícia ouvia em silêncio, oscilando entre choque e uma raiva crescente. Ele fez isso com outra mulher também? Perguntou finalmente. Carolina, professora de literatura, ela está internada numa clínica psiquiátrica. A situação dela é grave. Patrícia cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, eu pensei que era só eu. Pensei que eu havia feito algo errado, que não era boa o suficiente para ele. Patrícia, disse Isabela firmemente, você não fez nada errado. Nós fomos vítimas de um golpe elaborado. Eduardo é um predador. Mas o que podemos fazer? Eu assinei aquele acordo. Isabela respirou fundo. Podemos nos unir. Podemos expor a verdade. E podemos impedir que ele faça isso com outras mulheres. Patrícia ficou em silêncio por um longo momento. Eu tenho medo, admitiu finalmente. Ele tem muito dinheiro, muitos advogados, e eu não tenho nada. Você tem a verdade, disse Carla. E agora você não está sozinha. Nesse momento, o celular de Isabela tocou. Era um número desconhecido, mas ela atendeu. Isabela? A voz do outro lado era hesitante, feminina. Sim, meu nome é Ana. Sou enfermeira da clínica onde Carolina está internada. Conceição me passou seu número. Carolina quer falar com você. Isabela sentiu o coração acelerar. Ela está bem o suficiente para isso? Ela teve uma melhora significativa nos últimos dias. Quando soube que o esquema do Eduardo foi descoberto, foi como se uma luz acendesse nela. Ela quer ajudar. Onde vocês estão? Clínica São Rafael, em Copacabana. Você pode vir hoje? Isabela olhou para Patrícia, que havia escutado a conversa. Nós podemos ir agora. Uma hora depois, estavam na recepção de uma clínica discreta em Copacabana. Ana, uma mulher de meia idade com olhos gentis, as recebeu pessoalmente. Carolina está muito melhor, explicou, enquanto as levava pelos corredores. Quando ela soube que não era a única, que tudo havia sido um plano, foi como se uma nuvem pesada saísse de sua cabeça. Elas chegaram a um quarto simples, mas aconchegante. Carolina estava sentada na cama, lendo um livro. Era uma mulher bonita de cerca de 30 anos, mas com uma fragilidade visível nos olhos. Isabela, ela se levantou quando elas entraram. Carolina, Isabela se aproximou. Como você está? Melhor, muito melhor desde que Ana me contou o que aconteceu. Carolina olhou para Patrícia. E você deve ser Patrícia, a primeira. As três mulheres se entreolharam, um momento surreal de reconhecimento mútuo. Eram três vidas que haviam sido tocadas pelo mesmo predador. Três histórias diferentes, mas fundamentalmente iguais. Eu pensei que havia enlouquecido, disse Carolina, sentando-se na cama novamente. Durante meses eu questionei minha própria sanidade. Será que eu realmente havia traído ele? Será que eu era a pessoa terrível que ele dizia que eu era? Ele fez você acreditar que estava louca? Perguntou Isabela. Constantemente. Dizia que eu interpretava mal as situações, que era paranoica, que tinha problemas de autoestima. Quando ele mostrou as provas da traição, eu quase acreditei que poderia ter feito aquilo e esquecido. Patrícia balançou a cabeça. Ele me disse que eu era muito simples, que não conseguia acompanhar o nível intelectual das pessoas do círculo dele. E comigo, disse Isabela, ele insinuava que eu era muito emotiva, que precisava ser mais racional se quisesse me adaptar ao mundo dele. Carolina sorriu tristemente. Ele estudou cada uma de nós, encontrou nossas inseguranças e as usou contra nós. Mas por quê? Perguntou Patrícia. Se era só pela herança, por que tanto sadismo? Porque ele gosta, respondeu uma voz da porta. Era Ana que havia ficado escutando. Desculpem a intromissão, mas eu trabalho com vítimas de abuso há anos. Eduardo não é apenas um golpista.
Ele é um narcisista com traços psicopáticos. Ele sente prazer em controlar e destruir pessoas. Isabela sentiu um arrepio. E nós não fomos as primeiras? Ana entrou no quarto completamente. Carolina me contou coisas durante o tratamento. Eduardo tinha outras relações antes do primeiro casamento. Sempre o mesmo padrão. Mulheres inteligentes e independentes que ele quebrava psicologicamente. Outras vítimas? Sussurrou Patrícia. Pelo menos 2 que Carolina conhece. Mulheres que namoraram ele por períodos menores, mas que saíram do relacionamento destroçadas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Isabela olhou para as outras 2 mulheres. Patrícia, com suas cicatrizes emocionais ainda abertas, Carolina lutando para reconstruir sua sanidade mental. Temos que pará-lo, disse Isabela finalmente. Como? Perguntou Carolina. Ele tem dinheiro, poder, advogados. Mas nós temos algo que ele não esperava, respondeu Isabela. Um fogo novo brilhando em seus olhos. O quê? Nós temos umas às outras. E temos a verdade. Isabela se levantou caminhando até a janela do quarto. Eduardo construiu seu esquema contando com nosso silêncio, nossa vergonha, nosso isolamento. Ele nunca imaginou que nos encontraríamos. Patrícia também se levantou. O que você está propondo? Isabela se virou para elas, sua expressão determinada. Estou propondo que vamos expor tudo, publicamente. Vamos contar nossa história para todo mundo. E vamos procurar essas outras vítimas. Isso é perigoso, alertou Ana. Ele pode processar vocês. Que processe, disse Isabela. Mas primeiro, ele vai ter que explicar esses contratos para um juiz, e para a imprensa, e para todas as outras mulheres que ele pode estar planejando enganar. Carolina ficou em silêncio por um momento. Depois assentiu lentamente. Eu vou ajudar. Não posso mais viver com medo dele. Patrícia respirou fundo. Eu também. Já perdi muito tempo me escondendo. Isabela sorriu. O primeiro sorriso genuíno em dias. Então está decidido. Vamos acabar com Eduardo Santana. Onde quer que você esteja me acompanhando nessa jornada, saiba que este foi o momento em que 3 mulheres destruídas decidiram se transformar em guerreiras. Me conte de qual cidade você está assistindo, porque a partir de agora, a história vai ficar ainda mais intensa. Uma semana depois do encontro na clínica, Isabela estava no apartamento de Patrícia, que havia se transformado no quartel-general da operação contra Eduardo. A mesa da sala estava coberta de documentos, impressões de e-mails, fotos e anotações. Carolina havia recebido alta médica temporária e estava mais determinada do que nunca. Consegui contato com Mariana, anunciou Carolina entrando no apartamento com uma pasta nas mãos. Ela foi namorada do Eduardo há 4 anos. Concordou em nos encontrar. Isabela olhou para cima dos documentos que estava organizando. Como ela está? Assustada, mas disposta a falar. Disse que nunca teve coragem de contar para ninguém o que ele fez com ela, porque achava que ninguém acreditaria. Patrícia serviu café para todas. E Lívia? Essa vai ser mais difícil, suspirou Carolina. Eduardo destruiu completamente a autoestima dela. Ela ainda acredita que merecia o tratamento que recebeu. Isabela bateu o punho na mesa. Como um homem só pode fazer isso com tantas mulheres e ninguém nunca desconfiou? Porque ele é inteligente, respondeu uma voz da porta. Era Conceição, que chegava carregando mais uma caixa de documentos. E porque ele escolhe bem suas vítimas. Conceição! Isabela se levantou para ajudá-la. O que você trouxe dessa vez? Mais munição. Ela sorriu com determinação. Extratos bancários, recibos de presentes caros, comprovantes de viagens, tudo que eu consegui copiar antes de sair da casa. Carolina examinou os documentos. Olhem isso. Ele gastou 50 mil reais em um anel para a Patrícia, mas o recibo mostra que foi comprado no mesmo dia que um anel idêntico para outra pessoa. Patrícia arregalou os olhos. Ele comprou o mesmo anel para 2 mulheres ao mesmo tempo? Era o meu anel de noivado, disse uma voz trêmula da porta. Todas se viraram e viram uma jovem loira de cerca de 25 anos. Desculpem incomodar. Sou Mariana. Isabela se aproximou imediatamente. Entre, por favor. Obrigada por vir. Mariana entrou hesitante, olhando ao redor do apartamento cheio de evidências. Quando Carolina me disse que vocês tinham provas de que Eduardo fazia isso sistematicamente, eu precisava ver com meus próprios olhos. Sente-se, ofereceu Patrícia. Conte-nos sua história. Mariana respirou fundo. Eu conheci Eduardo numa exposição de arte há 4 anos. Eu estava terminando a faculdade de arquitetura. Ele se aproximou de mim,
Disse que estava interessado em arte contemporânea, que queria investir em jovens artistas. O mesmo discurso, murmurou Isabela. Namoramos por 8 meses, continuou Mariana. Ele me dava presentes caros, me levava em restaurantes elegantes, dizia que eu era a mulher da vida dele. Mas sempre havia algo estranho. Como assim? Ele me isolou dos meus amigos. Dizia que eles não eram bons o suficiente para mim, que eu merecia um círculo social melhor. Gradualmente parei de sair com todo mundo. Carolina assentiu vigorosamente. Ele fez a mesma coisa comigo. E depois, continuou Mariana, ele começou a criticar pequenas coisas. Minha roupa, meu jeito de falar, meus sonhos profissionais. Sempre de forma construtiva. Sempre dizendo que era para me ajudar a crescer. Isabela sentia raiva crescendo em seu peito. E como terminou? Ele disse que eu era imatura demais para um relacionamento sério, que precisava amadurecer antes de poder estar com um homem como ele. Me dispensou como se fosse uma funcionária incompetente. Patrícia segurou a mão de Mariana. E você acreditou? Completamente. Passei 2 anos achando que o problema era eu. Fiz terapia, me culpei, mudei tudo em mim, tentando me tornar digna de alguém como ele. Conceição balançou a cabeça. Esse menino é um monstro. Pior, disse Carolina. É um monstro inteligente. Olhem isso que eu encontrei. Ela mostrou uma caderneta manuscrita. Eduardo mantém anotações sobre todas nós. Isabela pegou a caderneta e começou a ler em voz alta. Patrícia, insegura quanto à classe social, vulnerável a elogios sobre talento artístico. Ponto fraco. Necessidade de aprovação paterna. O silêncio foi total. Patrícia empalideceu. Isabela continuou lendo. Carolina, intelectualmente arrogante, mas emocionalmente carente. Ponto fraco. Complexo de salvadora. Usar história de traição anterior para despertar instinto protetor. Carolina cobriu o rosto com as mãos. Isabela, independente financeiramente, mas insegura sobre pertencimento social. Ponto fraco. Desejo de estabilidade familiar. Explorar pressão familiar para casamento. A raiva que Isabela sentiu naquele momento foi diferente de tudo que havia experimentado antes. Era uma fúria gelada, calculada. Tem mais, disse Carolina. Ele tem anotações sobre pelo menos 6 outras mulheres. Algumas ele descartou na fase inicial, outras ele manteve por períodos diferentes. Mariana estava chorando silenciosamente. Somos apenas experimentos para ele. Éramos, corrigiu Isabela, mas não somos mais. Conceição se levantou. Meninas, eu trouxe mais uma coisa. Ela abriu uma pasta e tirou uma série de fotografias. Eduardo não sabe que eu achei isso. As fotos mostravam Eduardo com diferentes mulheres ao longo dos anos. Todas jovens, todas bonitas, todas com expressões apaixonadas, enquanto olhavam para ele. Mas os olhos de Eduardo eram sempre os mesmos em todas as fotos. Frios, calculistas, sem uma gota de amor genuíno. Meu Deus, sussurrou Mariana. Somos todas iguais. Mesmo tipo físico, mesma idade, mesma vulnerabilidade. Ele tem um padrão, confirmou Carolina. E provavelmente já escolheu a próxima. Nesse momento, o celular de Isabela tocou. Era um número que ela reconhecia, Eduardo. Não atende, disse Patrícia rapidamente. Mas Isabela já havia atendido, colocando no viva voz. Isabela, graças a Deus. A voz de Eduardo soou desesperada. Precisamos conversar, posso explicar tudo. Não temos nada para conversar, Eduardo. Isabela, por favor. Eu sei que as coisas pareceram ruins, mas você não entendeu a situação toda. Conceição estava mentindo sobre muita coisa. Isabela olhou para as outras mulheres, todas fazendo sinais para ela continuar a conversa. Está bem, disse Isabela. Então me explique. Explique os contratos. Explique Patrícia e Carolina. Explique suas anotações sobre nossas fraquezas psicológicas. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por longos segundos. Como você... Onde você conseguiu? Isso não importa. Importa que eu sei de tudo, Eduardo, de tudo. Isabela, escute. Sua voz havia mudado, ficado mais dura. Você está brincando com fogo. Eu tenho advogados, eu tenho recursos. Se você tentar me prejudicar, eu vou destruir você. Ameaças agora? Não é ameaça, é um fato. E isso vale para qualquer pessoa que esteja aí com você. Eu sei que vocês se encontraram. Patrícia arregalou os olhos. Carolina ficou tensa. Como você sabe? Perguntou Isabela. Eduardo riu, mas não havia humor na risada. Você acha que eu chegaria onde cheguei sendo descuidado? Eu sei de tudo, Isabela. Sei que você visitou Patrícia.
Sei que foram na clínica ver Carolina. Sei que Conceição roubou documentos da minha casa. Você está nos seguindo? Estou me protegendo. E agora vou dar um conselho para todas vocês que sei que estão ouvindo. Esqueçam essa ideia idiota de me expor. Vocês não têm ideia do que eu posso fazer. Isabela sentiu medo pela primeira vez, mas também sentiu algo mais forte: determinação. Eduardo, disse ela calmamente, você cometeu um erro. Que erro? Você subestimou o que mulheres unidas podem fazer quando decidem lutar. Vocês são um bando de mulherzinhas machucadas, tentando se vingar. Eu já lidei com isso antes. Não, disse Isabela, olhando para cada uma das mulheres na sala. Você lidou com mulheres sozinhas, isoladas, quebradas. Você nunca lidou com nós juntas. Ela desligou o telefone. O silêncio na sala foi quebrado por Conceição. Ele não está blefando sobre nos seguir. Eduardo tem contatos, dinheiro para contratar pessoas. Então temos que agir rápido, disse Carolina. Isabela se levantou. Não apenas rápido. Temos que ser mais inteligentes que ele. O que você tem em mente? Perguntou Patrícia. Isabela sorriu, mas era um sorriso perigoso. Eduardo quer jogar sujo? Então vamos mostrar para ele como mulheres inteligentes jogam sujo. Ela caminhou até a janela e olhou para a rua. Conceição, você conhece jornalistas? Pessoas da imprensa que não podem ser compradas? Conheço algumas pessoas. Por quê? Porque Eduardo está certo sobre uma coisa. Ele tem dinheiro e advogados. Mas ele esqueceu de algo importante. O quê? Perguntou Mariana. Isabela se virou para elas, seus olhos brilhando com determinação. Ele esqueceu que a opinião pública é mais poderosa que qualquer advogado. Que uma vez que a verdade sair, não há dinheiro no mundo que possa limpar a reputação dele. Carolina sorriu pela primeira vez em meses. Você quer expor ele publicamente? Não apenas expor, disse Isabela. Quero destruir completamente a imagem que ele construiu. Quero que toda mulher no Rio de Janeiro saiba exatamente quem é Eduardo Santana. Conceição bateu palmas. Agora você está falando a minha língua. Patrícia hesitou. Mas e as represálias? Ele disse que pode nos destruir. Patrícia, disse Isabela suavemente, ele já nos destruiu. A diferença é que agora nós sabemos disso e não vamos deixar ele destruir mais ninguém. O telefone de Isabela tocou novamente. Desta vez era um número desconhecido. Alô? Isabela? Aqui é Fernanda Costa, jornalista do jornal O Globo. Conceição me passou seu número. Ela me disse que vocês têm uma história que precisa ser contada. Isabela olhou para as outras mulheres, todas assentindo encorajadoramente. Sim, disse ela, temos uma história. E está na hora do Rio de Janeiro conhecer a verdade sobre Eduardo Santana. 2 semanas depois da ligação para a jornalista, Isabela estava sentada no estúdio da Globo News, esperando para entrar no ar em uma entrevista ao vivo no programa Conexão. Ao seu lado estavam Patrícia, Carolina e Mariana. Conceição estava na plateia, sorrindo orgulhosa como uma mãe vendo as filhas se formarem. A reportagem de Fernanda Costa havia sido publicada 5 dias antes com o título O Milionário das Esposas Falsas, como um empresário carioca manipulou mulheres por dinheiro. O impacto foi imediato e devastador. Em 30 segundos no ar, anunciou o assistente de direção. Isabela respirou fundo. A repercussão da matéria havia sido além de suas expectativas mais otimistas. As redes sociais explodiram com comentários de apoio às mulheres e indignação contra Eduardo. Outras vítimas começaram a surgir, não apenas namoradas anteriores, mas também funcionárias que haviam sofrido assédio, fornecedoras que haviam sido enganadas em contratos. Você está nervosa? Perguntou Carolina, segurando sua mão. Estou, admitiu Isabela, mas é um nervosismo bom. É a sensação de estar fazendo a coisa certa. O apresentador, Roberto Lima, conhecido por suas entrevistas diretas e sem rodeios, entrou no estúdio e se aproximou delas. Senhoras, primeiro quero dizer que admiro muito a coragem de vocês, disse ele. Esta história chocou o Brasil inteiro. Obrigada, respondeu Isabela. Foi uma decisão difícil, mas necessária. E no ar, gritou o diretor. As câmeras se acenderam e Roberto Lima olhou diretamente para a lente principal. Boa noite e sejam bem-vindos ao Conexão. Hoje temos conosco 4 mulheres corajosas que expuseram um dos esquemas de manipulação emocional mais elaborados que já vimos no país. Elas são Isabela Mendes, Patrícia Alves, Carolina Santos e Mariana Ferreira, todas vítimas do empresário Eduardo Santana,
que utilizou casamentos e relacionamentos falsos para conseguir uma herança milionária. Isabela sentiu o estômago revirar, mas manteve a compostura. Isabela, continuou o apresentador, você era a próxima vítima. O que passou pela sua cabeça quando descobriu a verdade no altar? Roberto, foi como se o chão desaparecesse debaixo dos meus pés, respondeu Isabela. 2 anos da minha vida se revelaram uma mentira completa, mas o que mais me chocou foi descobrir que não era a primeira. Patrícia, você foi a primeira esposa. Como se sente sabendo que sua dor abriu caminho para outras vítimas? Patrícia respirou fundo antes de responder. Eu me sinto culpada por não ter tido coragem de falar antes. Se eu tivesse denunciado Eduardo há 5 anos, talvez Carolina e as outras não tivessem passado pelo que passaram. Mas você assinou um acordo de confidencialidade, observou Roberto. Baseado em fraude, interrompeu Carolina. Nós descobrimos que esses acordos não têm validade legal quando são fundamentados em crimes. Carolina, você chegou a ser internada por causa dos traumas. Como está lidando com isso? Estou em recuperação, mas cada dia fica mais fácil sabendo que a verdade foi revelada, respondeu Carolina. Por muito tempo eu acreditei que era louca, que havia inventado tudo na minha cabeça. Saber que outras mulheres passaram pela mesma coisa me devolveu a sanidade. Roberto se virou para Mariana. E você, Mariana, que namorou Eduardo antes dos casamentos, reconheceu o padrão quando soube da história? Imediatamente, disse Mariana. Cada tática que ele usou comigo foi repetida com elas. O isolamento dos amigos, as críticas disfarçadas de ajuda, a manipulação emocional. Eduardo é um predador que estuda suas vítimas como um cientista estuda cobaias. Durante nossa investigação, disse Roberto olhando para as câmeras, descobrimos que Eduardo Santana não apenas manipulou essas 4 mulheres, mas pelo menos 8 outras ao longo dos últimos 10 anos. E há evidências de que ele estava preparando uma 5ª vítima para caso o casamento com Isabela falhasse. Isabela arregalou os olhos. Uma 5ª? Sim, confirmou Roberto. Uma professora de educação física de 26 anos chamada Júlia. Eduardo já havia iniciado aproximação com ela através de atividades esportivas. Felizmente, após a publicação da matéria, ela nos procurou e contou que ele havia começado a usar as mesmas táticas. O estúdio ficou em silêncio por um momento. E onde está Eduardo Santana agora? Perguntou Roberto. Segundo nossos repórteres, disse Roberto, Eduardo deixou o país 3 dias depois da publicação da reportagem. Há rumores de que está na Europa, possivelmente tentando refazer a vida longe do escândalo. Isabela sentiu uma mistura de alívio e frustração. Ele fugiu? Aparentemente, mas as consequências de seus atos estão só começando. A Promotoria de Justiça abriu investigação por estelionato, formação de quadrilha e violência psicológica. Além disso, Isabela, vocês têm novidades sobre a herança? Isabela sorriu pela primeira vez. Sim, descobrimos que o testamento do avô de Eduardo tinha uma cláusula que nenhum de nós conhecia. Se fosse comprovado que qualquer um dos casamentos foi fraudulento, toda a herança seria doada automaticamente para instituições de caridade. Então Eduardo perdeu tudo? Completamente. Os 50 milhões de reais e as 5 empresas já estão sendo transferidos para ONGs que ajudam mulheres vítimas de violência doméstica. A plateia aplaudiu espontaneamente. Roberto continuou. E vocês, como estão lidando com a exposição pública? No início foi difícil, admitiu Patrícia, mas o apoio que recebemos foi incrível. Centenas de mulheres entraram em contato conosco, compartilhando histórias similares. Criamos um grupo de apoio, acrescentou Carolina, para ajudar outras vítimas de manipulação emocional e abuso psicológico. E vocês têm uma mensagem para outras mulheres que podem estar vivendo situações similares. Isabela olhou diretamente para a câmera. Confiem no seu instinto. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. E principalmente, vocês não estão sozinhas. Nunca hesitem em procurar ajuda. Mariana, disse Roberto, não aceitem ser diminuídas por ninguém, disse Mariana firmemente. Um homem que realmente ama você vai te erguer, não te quebrar. Patrícia, a vergonha não é nossa, é deles. Não guardem segredos para proteger quem as machucou. Carolina? Carolina respirou fundo. É possível se recuperar. É possível reconstruir. Eu sou a prova viva disso. Roberto assentiu. Antes de encerrarmos, temos uma surpresa. Conceição Silva, a empregada que teve coragem de interromper o casamento e expor a verdade,
está conosco hoje. As câmeras focaram Conceição na plateia, que se levantou sob aplausos calorosos. Conceição, disse Roberto, o país inteiro te considera uma heroína. O que te deu coragem para agir? Conceição se aproximou do microfone que um assistente lhe ofereceu. Eu vi aquelas meninas sofrendo e não podia ficar calada. Trabalho em casas de família há 40 anos. Já vi muita coisa, mas nunca vi alguém tão calculista e cruel quanto Eduardo. Alguém precisava parar ele. E você não teve medo das consequências? Tive, sim. Mas o medo de não fazer nada era maior. Eu não conseguiria dormir sabendo que mais uma menina boa ia ser destruída por aquele menino. Isabela se levantou e foi até Conceição, abraçando-a fortemente. Obrigada, sussurrou. Obrigada por salvar minha vida. As duas choraram abraçadas enquanto a plateia aplaudia de pé. Roberto aguardou o momento se acalmar antes de continuar. Para encerrar nosso programa, vocês têm planos para o futuro? Estamos escrevendo um livro juntas, anunciou Isabela. A história completa, para que outras mulheres possam reconhecer os sinais e se proteger. E eu voltei a pintar, disse Patrícia sorrindo. Pela primeira vez em anos, minhas telas têm cores vibrantes. Eu retomei minha carreira como professora, acrescentou Carolina, e estou estudando psicologia para ajudar outras vítimas. E eu abri meu próprio escritório de arquitetura, disse Mariana. Ironia do destino. O primeiro projeto foi reformar um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Roberto sorriu. E Eduardo Santana? Alguma mensagem para ele? Isabela pensou por um momento. Eduardo, se você está assistindo, saiba que não sentimos mais raiva de você. Sentimos pena. Pena porque você nunca vai saber o que é amar alguém de verdade, ou ser amado de verdade. Você tem dinheiro, mas não tem nada. Perfeito, disse Roberto. Senhoras, muito obrigado por compartilharem suas histórias conosco. Vocês são verdadeiras inspirações. Enquanto os créditos rolavam, Isabela olhou para suas companheiras de jornada. Mulheres que haviam se conhecido na dor, mas que agora estavam unidas na esperança. Conseguimos, sussurrou Patrícia. Mais que isso, respondeu Isabela. Nós vencemos. Conceição se aproximou do grupo. Meninas, eu tenho uma notícia. Qual? Perguntaram todas ao mesmo tempo. Júlia, a menina que Eduardo estava preparando para ser a próxima vítima, quer nos conhecer. E tem mais duas mulheres que entraram em contato depois da entrevista. Elas querem ajuda para sair de relacionamentos similares. Isabela sorriu. Então, nosso trabalho está só começando. Não, corrigiu Carolina. Nossa cura está só começando. E nossa missão de ajudar outras mulheres também. Saindo do estúdio naquela noite, Isabela olhou para o céu estrelado do Rio de Janeiro. 6 meses antes, ela estava pronta para casar com um homem que não a amava. Agora, ela estava cercada de mulheres que haviam se tornado suas irmãs de batalha. Se algum dia você passou por uma situação de manipulação, ou conhece alguém que passou, me deixe nos comentários de qual país você me acompanha nesta história. Porque a verdade é que histórias como a nossa acontecem em todo lugar. E juntas somos mais fortes. Eduardo havia tentado quebrar 4 mulheres. Em vez disso, ele criou 4 guerreiras que jamais permitiriam que outras mulheres passassem pelo que elas passaram. E essa, Isabela sabia, era a verdadeira vitória.